Olá, eu sou Manuela Roque e começa agora o Crítica de Ponta na TV de 2022. Nesta edição, você confere 5 produções especiais feitas pela Turma B do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. O Crítica de Ponta inicia com uma nova tendência do momento, o K-pop, gênero musical vindo da Coreia que está fazendo sucesso entre os jovens pontagrossenses. Na crítica de Maria Eduarda Eurich, você conhece mais sobre. O movimento musical coreano ganha adeptos em Ponta Grossa. O K-pop e a música pop coreana já não se limita ao mundo musical, pois se caracteriza como uma atitude e um estilo de vida. Além das músicas, os fãs do gênero copiam os integrantes em moda, estilo e comportamento. Alguns dos grupos mais famosos de K-pop são Twice, Blackpink, EXO, BTS e Red Velvet. Os grupos coreanos possuem grandes acessos e visualizações nos trends. São bandas que chegam a ter bilhões de reproduções, como o clipe de Duru Duru Du de Blackpink, que possui 1,8 bilhão de views no YouTube. São clipes com produções elaboradas, cores vibrantes e histórias que prendem a atenção. A cidade já recebeu eventos privados dedicados ao K-pop. No entanto, jovens que querem treinar coreografias e conversar sobre suas bandas favoritas marcam encontros no Parque Ambiental, através das redes sociais e entre amigos. Os encontros não possuem periodicidade e até o início de março não houve nenhum encontro em 2022. Crítica por Maria Eduarda Eurich. Site focado no agronegócio é uma opção informativa para produtores nos Campos Gerais. Confira a crítica do repórter Rafael Piotto. O site Digital Agro oferece notícias diversificadas relacionadas ao agro com um foco maior nas áreas de inovação dentro da agricultura. Na busca de parâmetros ligados à produtividade, sustentabilidade e consumo consciente do meio ambiente, o site é alimentado pela área de estratégia e inovação da cooperativa agroindustrial Frive em Carambeí. O principal espaço para quem consome informação ligadas ao agronegócio é a aba News. Na plataforma é possível acessar as mais diversificadas notícias ligadas às formas de trabalho nas lavouras, tendências e outras notícias que impactam no mercado, como, por exemplo, os atuais conflitos entre Ucrânia e Rússia e as consequências na economia. Em relação aos textos, o site segue um formato predominante de notícias. Poucas matérias são reportagem. Já a linguagem é característica de quem está inserido no agro. Outros públicos podem ter um pouco mais de dificuldade na leitura, mas nada que impeça o consumo das matérias. No site existe também um espaço nomeado como Connection, focado em selecionar ideias de startups que possam colaborar com novas formas de plantar, colher, produzir e distribuir alimentos. Além da produção de notícias, o portal realiza um evento anual focado em inovação. Nos anos anteriores, por conta da pandemia, o evento foi online, mas para 2022 já está sendo planejado um evento presencial no mês de julho. Interessados podem conferir o material tanto no site como acompanhar por meio da plataforma do Instagram. Se preferir receber notícias semanais, é possível se inscrever na newsletter Café com Inovação, que vincula conteúdos inéditos semanais pelo e-mail. Série britânica Killing Eve retrata a crescente popularidade de assassinos em série na cultura pop. A repórter Yasmin Orlovsky discute mais sobre o assunto. A série televisiva britânica Killing Eve teve a estreia da sua 4ª temporada em fevereiro deste ano. A trama, que gira em torno dos encontros e desencontros entre a assassina em série Villanelle e a espiã do governo britânico Eve Polastri, retrata a crescente popularidade de pessoas que cometem crimes brutais. Entre os tópicos discutidos na 4ª temporada está o mistério sobre quem são os 12 membros da organização secreta envolvida no financiamento dos assassinatos. A temporada também trabalha a crise de identidade de Villanelle, em que a personagem mostra vontade de mudar de vida, buscando respostas na religião e na terapia. Enquanto isso, Eve investiga a organização secreta, enquanto luta contra os sentimentos que nutre pela assassina. A trama se desenrola de forma lenta, porém atrativa. O interessante é que a personagem Villanelle é rotulada como psicopata diversas vezes durante a série, por apresentar características como não sentir remorso ou empatia e sentir-se vazia. Porém, a sua sedução, sarcasmo e humor
faz com que os telespectadores torçam por ela e se comovam com a sua história de vida. Outra série que traz personagens psicopatas que cativam o público é You, da Netflix, lançada em 2018. O suspense psicológico possui como protagonista Joe, um assassino stalker que, por sua obsessão e sedução, conquista diversos fãs. Um aspecto que ganha destaque na mídia é o crescimento da adoração por serial killers, que chegam até virar ícones da cultura pop e roubam a cena em diversos filmes, séries e livros. Um exemplo de conteúdo produzido em Ponta Grossa sobre o tema é o canal Jaqueline Guerreiro, centrado em narrativas sobre casos criminais, que já soma mais de 3 milhões de inscritos. Porém, uma das discussões que permeiam um fascínio por serial killers é quando a simples curiosidade passa a virar fanatismo. Podemos citar como exemplo Suzanne von Richthofen, que voltou a ganhar visibilidade após o lançamento do filme A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. A assassina possui diversos fãs-clube no Twitter e chegou até a ganhar tatuagem de fã. A principal pergunta aqui é: até onde o fascínio deixa de ser saudável? Crítica por Yasmin Orlovsky. Com uma obra em formato de crônicas, A Vida Interrompida de Fernando Barthan mostra como os dilemas e infortúnios do cotidiano impactam na vida do jovem contemporâneo e o fazem perder o propósito de viver. Veja na crítica a seguir. A Vida Interrompida de Fernando Barthan é uma obra de autoria do pontagrossense Giovanni Marino Fávero, professor do curso de Biologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e colunista nas mais diversas seções de ciência dos jornais da cidade. O professor traz suas experiências na graduação de farmácia para seu livro, ao narrar a história de um adolescente adentrando na vida adulta em meio aos dilemas do cotidiano. A obra, em formato de crônicas, conta a história do jovem Fernando Barthan, que aos 17 anos, prestes a entrar na faculdade de biológicas, se depara com a morte prematura dos pais para o câncer e, sem um propósito, passa a viver a vida como se não houvesse amanhã. Com uma rotina típica de um universitário, regada a festas, bebidas, drogas e muito rock and roll, Fernando Barthan se mostra o anti-herói que todo leitor ama odiar. O protagonista carrega um discurso anárquico ao longo de toda a narrativa, em busca de uma liberdade na qual não precisa dar satisfação a nada e nem ninguém. Fernando frequenta as aulas da universidade quando elas lhe interessam, procura os prazeres carnais quando tem vontade, presta atenção nas conversas e situações que apenas o chamam a atenção e não se preocupa em machucar as pessoas com que convivem com palavras secas e sinceras. Apesar de viver uma vida despreocupada e solitária, é nos momentos em que Fernando se perde nos próprios pensamentos que o personagem cativa o leitor. As reflexões que ecoam na cabeça do protagonista e as visões abstratas das coisas mais comuns da vida, desde a anatomia de um grilo até a estátua de madeira de um Buda, são o ponto forte da obra. E como o próprio Fernando Barthan diz, cabeça vazia, oficina do demônio; cabeça cheia, oficina da melancolia. O tom da narrativa abre espaço para o autor debater diversos assuntos, como morte, ansiedade, depressão, solidão e vícios, sendo a principal analogia para este último o hábito que Fernando Barthan criou de assistir o filme The Doors, de Oliver Stone, várias vezes ao dia. A reflexão final de que uma vida sem propósito leva à mecanização da rotina e à apatia para tudo que vai além do mundo paralelo criado na mente do protagonista faz com que o leitor queira viver cada dia como se fosse o último. E é na última página do livro que Fernando Barthan percebe que, depois de tanto tempo contemplando a vida, chegou a hora de vivê-la. A Vida Interrompida de Fernando Barthan é um livro para se ler de mente aberta. Aqui não cabe o literal. É uma boa pedida para quem busca uma leitura para refletir sobre a sociedade contemporânea, pois, como diz o próprio Fernando Barthan sobre os infortúnios da vida, você prefere chorar? Eu prefiro voar. Crítica por Manuela Roque. Na última crítica do nosso especial, você confere como camomila, gengibre, boldo e outras plantas medicinais se tornaram opção de terapias alternativas. O repórter Rafael Piotto traz mais detalhes. O uso de plantas naturais para chás e usos medicinais é uma tradição e costume que é passada de geração para geração, onde a maioria das pessoas tem uma receita familiar de algum chá natural bom para alguma enfermidade. De acordo com o Ministério da Saúde, é considerada como planta medicinal espécies vegetais que são cultivadas e ingeridas de uma forma que exerçam uma ação terapêutica na pessoa.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, existe uma diferença entre as plantas medicinais naturais e as plantas medicinais fitoterápicas. As naturais são plantas que você mesmo cultiva, colhe e consome. Já a fitoterápica é quando a planta é industrializada. Por mais que pareça um ponto negativo, a industrialização da planta é um processo positivo, pois evita a contaminação de micro-organismos e os laboratórios disponibilizam ao consumidor a quantidade certa para o uso. Uma das plantas mais conhecidas utilizadas para chás é a camomila, utilizada para aliviar espasmos, ansiedade e atua como sedativo leve, além de um efeito anti-inflamatório na boca. Uma das raízes utilizadas na culinária é o gengibre, que ajuda a aliviar o enjoo, náusea e vômitos. Desde 2006, o Sistema Único de Saúde criou um caderno a respeito do uso de plantas medicinais e fitoterapia na atenção básica de saúde, além da prática integrativa e complementar de saúde, que é o uso de plantas medicinais. Existem outras atividades que fazem parte do grupo, como yoga, reiki, aromaterapia, cromoterapia, ozonioterapia, acupuntura, por exemplo. Vale ressaltar que é recomendado procurar profissionais da saúde para fazer a utilização das plantas medicinais, tanto para saber a quantidade correta para ingestão, mas também porque algumas plantas possuem contradições. Crítica por Rafael Piotto. Esse foi o Crítica de Ponta na TV, produzido pela Turma B do 3º ano do curso de jornalismo em 2022. O material foi produzido para a disciplina de Crítica de Mídia e orientado pelo professor Sérgio Gadini. Se você quiser conferir mais críticas culturais e outros conteúdos produzidos pelo curso de jornalismo da UEPG, acesse nosso site www.portalperiodico.sites.uepg.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!